Boa tarde, pessoal. Vou gravar aqui um vídeo rapidinho, assim que uns 10 minutos, espero eu, para eu passar para vocês algum conteúdo, né? Quer dizer, algum conteúdo, não, passar o conteúdo da prova. E aqui eu vou abordar algumas das questões que a gente vai trabalhar na próxima semana, tá bem? Então, lápis, papel e caneta, dá um like, não deixa de seguir, subscreva o canal. O que mais que tem que fazer? Encaminhe para a sua lista de amigos, tá bom? Se você contribui para 1 milhão de visualizações nos próximos 10 anos. Beleza, gente? Então, anota aí. O primeiro ponto que a gente vai abordar são os direitos e garantias fundamentais que a gente trabalhou durante o curso inteiro praticamente, tá? Mas tem certas características desse núcleo que são muito importantes, né? E a gente tem que estar atento por uma dessas características, que é sobre aquela questão da sua imutabilidade, que não dá para mexer de jeito nenhum, né? Que parte dos direitos e garantias fundamentais são essas aí, tá bom? Dá uma olhadinha nisso. O que mais? Liberdade de expressão. Eu quero que vocês deem uma estudada sobre o pensamento do STF a respeito dos limites da liberdade de expressão. Abordamos várias vezes em sala de aula sobre a relatividade do exercício desse direito, né? Que ele não é absoluto, há restrições. Então eu queria que vocês dessem uma estudada sobre esses limites. Inclusive, eu acho que eu citei uma ação penal contra o Daniel Silveira, que o ministro Alexandre de Moraes ele relata bem expressamente quais são esses limites, tá bom? Fora isso, vocês podem pesquisar à vontade aí sobre esse conteúdo. Outra questão vai envolver as gerações de direitos. Nós temos as clássicas gerações, né, ou dimensões, e a primeira, segunda, terceira geração, mas a doutrina já reconhece, em razão do avanço civilizatório da nossa sociedade, que existem outros direitos a serem apreciados, outras dimensões de direitos fundamentais, né? Direitos de quarta, de quinta, de sexta, enfim. Então eu quero que vocês façam uma visita a essas novas dimensões dos direitos, particularmente os de quarta geração. Maravilha? Maravilha. Outra questão que eu vou abordar, gente, ó, essa aqui tá de graça, hein? É célula-tronco, tá? Isso não foi abordado nos trabalhos, esse ficou de fora, não sei porquê, mas é a ADI 3510, perfeitamente. Dei uma olhada, então, nos estudos sobre essa ADI, que trata de pesquisa com célula-tronco embrionária, e vi o que o STF decidiu a respeito disso. Discutimos isso em sala também. Outra que foi até objeto, a esse sim foi objeto de trabalho de vocês, foi a questão da união afetiva, tá? A ADI 4277. E o que o tribunal decidiu sobre isso? Tá? Qual foi o pensamento do STF sobre o tema? Que mais? Deixa eu dar uma pausa aqui. Também estou perguntando aqui que vocês abordem. Gente, minhas revisões são gabarito, né? Mas é um gabarito assim meio com algumas charadas, né? Então vocês, por favor, analisem a DPF 54, que fala sobre a questão do... Como é que é o nome oficial, gente? Antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo.
Esse é o nome técnico, né, que vulgarmente fala-se de aborto e consequente descriminalização. O que o Supremo decidiu sobre a possibilidade ou não da antecipação terapêutica de feto anencefalo? Tá bem jurisprudencial isso aqui, mas a gente falou muito sobre isso, então acho que vai ser tranquilo, gente. Acho. E tô dando tempo para vocês pesquisarem. Bota aí o ChatGPT para pensar para vocês. O que mais tem aqui? Ah, tá. Eu faço aqui. Tem uma que envolve a base histórica dos direitos fundamentais, né? Como é que foi construída essa ideia de direitos fundamentais, de onde vem, a questão dos textos antigos, de Magna Carta, não sei mais o que, aquela coisa toda da história da Europa, principalmente, né? Tá bom? Um pouquinho de história da ideia de proteção dos direitos fundamentais. Tem uma outra. Eu estou saltando assim os assuntos porque cada prova é uma prova diferente, então os assuntos são misturados, né? Tem uma outra jurisprudência, gente, também objeto de estudo de vocês na quarta-feira passada, a Marcha da Maconha. Pronto, a DPF 187. O que o tribunal concluiu? Vejam, gente, que, poxa, o professor está passando questão de jurisprudência, vou ter que ler acórdão, pesquisar. Não, eu só quero que vocês conheçam o pensamento do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, da Corte Constitucional, sobre temas importantes de direitos fundamentais. Se a gente está estudando direito constitucional, estamos estudando direitos fundamentais, a gente tem que entender como as cortes constitucionais tratam esses direitos. E olha que eu nem pedi para a Suprema Corte Americana ser estudada, tá? Isso é um tema muito bonito, muito rico, tem muita gente falando sobre isso. Essa semana o 11 Supremos vai publicar aí o capítulo dele, que é uma entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o que eu estou pedindo para vocês é apenas compreender um pouco do pensamento da Suprema Corte Brasileira em torno de alguns dos assuntos que ela trata. O que mais? Gente, acabou. É só isso, tá bom? São questões, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, questões apenas objetivas. Nós não temos questões discursivas, porque vocês estão trabalhando em sala com os trabalhos, né? A parte discursiva foi a exposição do trabalho de vocês, e ainda tem aquela pesquisa da jornada, né? Então é isso, gente. Boa sorte. Qualquer coisa, manda um zap aí para Stephanie que a gente rebate aqui, tá bom? Bom fim de semana. Tchau, tchau. Fui.